novamente, de maneira mais formal aqui, pretendo ter uma fala que espero que também seja prazerosa para vocês, sobretudo, tá? Não pretendo ter uma fala muito atrelada a um discurso que não promove transformação e nem autocrítica, né? Então, meu propósito maior é em torno disso, tá? Então, vou falar para vocês um pouco sobre a atuação antimedicalizante em psicologia escolar, né? Aí alguém pode ter pensado ao ver esse termo inicialmente, por que é anti, não é desmedicalizante, né? E não é apenas um prefixo qualquer colocado, né? Ou estilístico, né? É na verdade que envolve pensar a ciência e a profissão em ações contrárias, né, frente a esse fenômeno da medicalização. E aí, na psicologia escolar, porque nós temos uma meia-culpa por boa parte dos processos medicalizantes na educação brasileira, e a gente precisa ter essa autocrítica frente a isso. Tá? Então, é sobre isso que eu vou dialogar um pouquinho com vocês sobre. Queria enfatizar novamente que, quem quiser fazer alguma colocação durante o chat, pergunta, eu não deixarei de responder, senão no momento mais adiante, tá? Então, olha o percurso que eu pensei em dialogar com vocês aqui hoje, né? Explanar um pouquinho desse contexto social e educacional brasileiro. Não posso descolar disso, gente, eu parto da perspectiva teórica que privilegia uma análise desse contexto, né, que é a psicologia histórico-cultural, e pensando nele por meio de processos excludentes, como se produziu a educação no Brasil, vou falar isso brevemente, e as mais diversas desigualdades. Depois adentrar na compreensão desse fenômeno da medicalização, a relação que nós da psicologia temos, direta, indiretamente, em meio a uma sociedade medicalizada. Até porque não há como existir uma escola que vai funcionar como uma organização feudal, que fique blindada em meio a uma sociedade que é medicalizante, né? Em uma sociedade capitalista que relaciona, que produz a indústria farmacêutica, que é a terceira indústria mais lucrativa na realidade mundial. Então, a gente não pode promover análises que sejam cínicas, né? Que queiram pensar que a escola vai ficar blindada ao que acontece em sociedade, mas assumir tais questões para a gente também ter um enfrentamento compatível, real, e também que a curto, médio e longo prazo a gente possa ter ações antimedicalizantes, tá? Então, e falando um pouquinho dos fundamentos da psicologia escolar crítica, que é o caminho, ou seja, uma psicologia que não seja com um viés individualista, não tradicional. Então, esse é o caminho, sim. Então, não vamos tirar um coelho da cartola, é a maneira de compreender a escola, os diferentes atores e atrizes sociais que acompanham o entorno dessa escola, né? E, enfim, a estratégia de pensar essa abrangência, né? Então, vou dialogar com vocês a partir disso, desse percurso aqui, tá? Seguindo, né, falando esse contexto, né, social e educacional, eu sinalizei aí, é igual os textos da professora Maria Helena de Souza Pato. Depois dos 2 pontos, tem muita história a se conversar. Exclusão e desigualdade. A gente pode resumir um pouco nosso sistema educacional sobre esses são 2 construtos, são 2 palavras que revelam muito diferentes momentos do nosso sistema educacional. Como ele se constituiu, nós somos um país que tardiamente constituiu um Ministério da Educação, gente, década de 30. Né? Então, muito tardiamente. Isso reverbera até hoje. Reverbera, inclusive, na semana passada, a gente tem um ministro da Educação que assinala que a universidade não é para todos. Né? Ao invés de... Porque não está gerando emprego, por que não falar em gerar emprego, ao invés de falar que a universidade não é para todos? Né? Então... como alguns discursos excludentes e que negam a desigualdade vão se perpetuando ao longo dos anos e a gente tem um pouco de mais do mesmo, né, nesses períodos, né? Falando desse sistema educacional, a gente avançou bastante nos anos 80 em termos de políticas, sobretudo as políticas de acesso. Entretanto, a gente não avançou ainda no que diz respeito à permanência, né, das pessoas nesse território, e isso a gente não pode perder de vista, porque isso vai ter uma relação direta também com o processo medicalizante. Né, quando vira um discurso emergente para justificar
a exclusão de algumas pessoas, né? Além de você excluí-las, você ainda atribui uma patologia a elas, né? Então, olha o perfil de violência sofisticada que se produz na sociedade e vai acontecer na escola, né? Do mesmo jeito. Então, assim, é um sistema educacional e é calcado numa sociedade que é competitiva, é desigual, é excludente, claramente é excludente por quê? Será que inclui a todas, todos, todes? Né? Sabemos que não. Né? E também se inclui à custa de quê? Né? À custa de processos de violência e outros mais processos que podem suceder. Né? E assim, nós temos um país com dimensões continentais que... boa parte, temos muitas unidades federativas, temos muitos estados brasileiros, que a maior parte das pessoas, da população, ganha menos do que 4 salários. Né? Então, a gente não pode deixar de considerar. Né? Até às vezes, quando a gente fala muito que uma pessoa tem condições de pagar uma escola particular, parece que está falando de alguém que é rico, né? Que domina grandes fortunas. Não é, está falando da classe média aí. A gente não está falando de pessoas que têm o domínio sobre grandes fortunas. E assim, nós temos as questões que remetem a gênero, a geração, a classe social, a raça, todas elas, sim, fazem esse sistema educacional. Todos esses perfis mais diversos de ser e existir no mundo sofrem processos excludentes. Não estão num sistema que terão as mesmas condições, né, de ter acesso ao conhecimento, permanecer naquele espaço. E a escola ignora, por vezes, historicamente, tem ignorado tais desigualdades, tais processos excludentes. Tá? Colocando isso partindo de uma premissa que nós comungamos dessa percepção. Tá? E assim, o que eu sinalizei agora há pouco, né? Se todos estão incluídos, né? E se sim, a que custa? Eu peguei essa imagem que eu achei ela brilhante aí, depois dela, que eu parei para pensar realmente, eu nem me dei conta que o Pluto e o Pateta são a mesma espécie, né? Estou falando de uma sociedade que somos iguais, mas que as diferenças vão se produzindo no social e que o sistema educacional tende a perpetuar, né, por meio dos rótulos, títulos, diplomas, ações de segregação, né, envolvendo essas pessoas, né? Produz você sentir superior a alguém, achar o outro inferior, e do outro lado, gente, outro absurdo, né? A Mini assustada, com asco, credo, viu um rato, né? Então, ou seja, ao ver você, ao se ver, né? Então, essa é a nossa sociedade, né? É assim que se produz. E assim, ao falar que é uma sociedade que produz estes sujeitos, estou falando de nós, né? Por exemplo, né? Agora, muito recentemente, a gente tem introduzido a terminologia do feminino ao falar das psicólogas escolares, né? O Conselho legitimou isso faz pouquíssimo tempo. Olha, gente, desde sempre a psicologia escolar é feminina. Desde sempre. O que a gente tem de masculino ainda são os teóricos tradicionais. Porque as autoras, inclusive, que introduziram a crítica à psicologia escolar brasileira, praticamente 100% sexo feminino. Então, as principais parlamentares que têm lutado por frentes de produção de políticas públicas educacionais do Brasil são mulheres também. Então, agora que a gente está começando a sensibilizar a falar no feminino. Então, não é apenas uma questão de nomenclatura, é questão de visibilizar, é um posicionamento. Então, essa é a forma como o nosso sistema tem sucedido, né? E o conhecimento escolar, enquanto conhecimento socialmente organizado, desdobrado por meio de reflexões e pensamentos de uma classe social, são desdobrados na escola. Então, consequentemente, algumas pessoas vão ter mais privilégios do que outras, né, ao ter acesso, ao se reconhecerem no livro didático, ao se reconhecerem ali entre os colegas, entre os pares, né? Então, e o Brasil é um país que a gente tem mais de 1 milhão de crianças que não têm acesso à escola, né? Então, é outro ponto também que a gente não pode perder de vista, né? E assim, para uma parcela significativa da população brasileira, a escola segue sendo a principal alternativa de acesso ao conhecimento das letras, dos números, ao conhecimento científico, a pessoa conhecer o seu próprio corpo, a conhecer a sua própria história. Justamente por quê? Porque a escola ela segue sendo negada para uma parte da população.
né? Então, essa escola que é negada para uma parte da população, quando criamos políticas de acesso, boa parte dessas pessoas vão sofrer alguns processos durante a sua história escolar. E é aí que reside, por vezes, o fenômeno da medicalização, né? Ou seja, pessoas que têm dificuldade para ter acesso, mas quando entram, sofrem outras violências que são legitimadas por profissionais como nós, como qualquer um de nós aqui, da psicologia, como professoras, professores, fonoaudiólogos, profissionais que podem fazer parte da escola ou que estão agregados a ela por meio de algumas práticas profissionais, né, setoriais, né. Seguindo, né, estou tentando acelerar, que estou preocupado com o tempo. Tem um fenômeno da medicalização da educação e da sociedade. Vocês estão vendo aí? Que está a relação dos dois, né? Da educação e da sociedade. Né? Eu falei que a indústria farmacêutica ela é a terceira que mais lucra, né, no nosso planeta. Né? A primeira é a indústria bélica de armamento, a segunda é a indústria de cosméticos, em especial para o rosto, né? E a terceira é a indústria farmacêutica, né? Ou seja, a gente está investindo muito capital em brigar, né? Tentando traduzir, né? Em brigar, em criar uma face bonita, por mais que não a tenhamos, ou não queremos ter, e para a gente não sentir, né? E talvez o não sentir, que é um ponto também de reflexão para a gente aqui, né? Então, tá certo que a medicina, as ciências farmacêuticas avançaram bastante ao longo dos anos, justamente para a gente não ficar em sofrimento, né? Mas estamos falando de um processo que não se reduz ao consumo de medicamentos, né? E que eu vou falar dele agora com mais detalhamento, né? Medicalizar envolve transformar questões não médicas de ordem social e política em questões de ordem médicas, né? Ou seja, uma criança que está em sala de aula, aspas, desatenta, dispersa, e o fenômeno da medicalização vai emergir aí de que maneira? Tentando localizar no indivíduo uma razão biológica, organicista, do seu organismo, para justificar sua não atenção em sala de aula. Em hipótese alguma, se leva em questão o método de ensino ser inadequado, a criança ter chegado cansada em sala de aula, ela, sei lá, andou 15 quilômetros para chegar em sala de aula, o assunto ser chato, você está com sono porque ficou assistindo um desenho até tarde, você não gostar da professora, você está sofrendo alguma violência em sala de aula, está tenso na aula, ou a sua caneta ela é muito mais legal do que aquela aula. Então, podemos ter inúmeras possibilidades de questões. E o olhar medicalizante, ele vai ignorar, ele vai, gente, recortar o indivíduo de sua história, de seu contexto social, político, econômico, cultural, e vai classificá-lo. Aí tem um pulo do gato, como se fala aqui na minha cidade. Pode ter uma classificação nosológica, ou seja, uma terminologia médica, ou pode ter uma classificação rotineira, né, como o Fausto é agressivo, o Fausto é violento, o Fausto é preguiçoso, o Fausto é incapaz, o Fausto não aprende. Então, esse rótulo, o indivíduo acaba sendo reduzido a ele, né? Então, e aí o foco é justamente encontrar causas e soluções para tais problemas. O que é que vai suceder? Omite que o processo de saúde e doença é determinado pela inserção social do indivíduo, sendo, ao mesmo tempo, a expressão individual e do coletivo. Quem quiser ler mais sobre a primeira obra do Brasil, de autoras brasileiras, exatamente, Sabrina, estereótipos, né? Das professoras Maria Aparecida Afonso Moisés e Cecília Colares, uma pediatra e uma pedagoga. Se alguém quiser essa obra, pode fazer contato comigo que posso colaborar com vocês, tá? Então, a primeira obra que versou sobre o fenômeno da medicalização na brasileira e justamente tentar investigar como tais preconceitos que existem envolvendo crianças das classes populares acabavam repercutindo em biografar a trajetória de vida dessas crianças. Ou seja, o que esperar da criança que passou por uma situação de subnutrição? É que ela vai ter um déficit cognitivo. Então, por si só, já teria o destino escrito e traçado de alguém
a partir daí, né? E, logicamente, isso tem uma aproximação muito grande com o contexto que eu relatei há pouco e com o fenômeno do fracasso escolar. Se alguém aqui, acho que já deve ter lido a obra da professora Maria Helena de Souza Pato, A Produção do Fracasso Escolar, obra libertadora, viu? Libertadora, que o título já mexeu no vespeiro, foi com tudo, ao dizer produção. A produção do fracasso escolar. Né? E a obra é um convite justamente a nos revelar o conjunto de teorias da psicologia que estavam com tendências racistas, classistas, elitistas, misóginas, para justificar o desempenho de alguns estudantes, que não se viam na rotina da escola, não tinham seus contextos, suas historicidades desrespeitadas, né, o seu modo de ser, né, e eram classificados, né, e culpabilizados por serem vítimas de uma escolarização que não os respeita. Ou seja, fulano não aprendeu por quê? Porque ele vem daquele bairro. Né? Então, fulano não aprende por quê? Porque ele vem do Nordeste. Né? Boa parte, inclusive, dos estudantes que a professora investiga tinham famílias que vinham do Nordeste brasileiro. Né? Então, com uma imagem do atraso, da não intelectualidade. Né? Então, estou passando voando, gente, porque só isso aí dava uma boa prosa de 2 horas, né? E assim, vale mencionar, né, que medicalizar esse processo que eu falei, que envolve a rotulação do indivíduo, recortá-lo de quem ele é, de seu contexto, de sua historicidade, e é um processo que é total diferente de medicar, que é o uso racional de medicamentos, tá? Então, o fenômeno da medicalização, gente, ele pode incorrer ou não no uso do medicamento. Ou seja, eu posso receber um rótulo e pode incorrer o uso ou não, por exemplo, eu tomar um medicamento supostamente com a intenção de melhorar minha atenção, melhorar minha memória. Aliás, vale uma nota de rodapé valiosa aqui. Hoje em dia, a gente tem medicamento para diferentes processos do nosso dia a dia, né? Para dormir, para acordar, aspas, ficar atento, para ter relações sexuais, para não dormir, né, gente? Para aumentar a produtividade, né? Não dormir para você trabalhar um pouco mais. Né? Por que isso é interessante a gente refletir? Porque recorta o indivíduo do seu contexto. A gente não pensa, peraí, o que está produzindo uma pessoa? O que produz o adoecimento da pessoa? Né? Por exemplo, os professores, um professor que é cometido supostamente com diagnóstico de síndrome de burnout. Né? Eu falo supostamente porque sempre é importante a gente refletir com calma sobre isso. O professor está numa escola que o contexto é violento, no nosso país, o professor tem que trabalhar muitas vezes 3 turnos para ter um salário com dignidade. Não é uma profissão de status no nosso país, né? Ainda não está no rol de profissionais mais respeitados no nosso país, infelizmente não é. A gente ainda está naquele momento de romantizar, chamar professoras e professores de heróis e heroínas. Deveríamos dar a dignidade, né, a profissão, o salário e tudo mais. Então, assim, trabalha em lugares inóspitos, tem acúmulo de trabalho e isso produz o adoecimento. O que se faz? Dá licença para o professor, ele passa 6 meses recebendo cuidado, depois ele volta para o lugar que o adoeceu. Né? Então, essa é a expressão do fenômeno da medicalização. A gente não está intervindo onde produz. A gente apenas rotula o indivíduo e que ele cuide de tais questões, né? Que o importante é a gente intervir nas estruturas, né? Mas deixa eu correr, gente, que eu estou preocupado com o tempo. Qual a relação que a gente tem na psicologia escolar e educacional? Gente, tem esse texto do Roger Hedger. Esse texto ele aparece na primeira versão do livro, na primeira edição do livro Introdução à Psicologia Escolar, da professora Pato. E esse texto sumiu das outras versões. É um texto de 4 páginas, gente. Isso é um texto que vale a reflexão. Daí ele fez um levantamento que parece que está falando de hoje. E eu acho isso assustador. Fala que tem 2 modelos clássicos de psicologia escolar. O psicólogo que atua no modelo clínico, na escola, e o psicólogo no modelo educacional. Aí vai apontar aqui, esse modelo clínico é aquele que chega aplicador de teste, faz psicoterapia. Não é legal? Olha, eu adoro, eu estou 16 anos em sala de aula, viu? É o único texto que eu repito até hoje, é esse. Sabe? Vale muito. Quem quiser, ele também pode mandar um e-mail depois que eu mando, tá? Então, faz psicoterapia, além de aplicar testes, atua como consultor de saúde mental e o foco na criança. Mas esse foco na criança aí, gente, é aquele foco falacioso. Aquele foco
safado. Eu estava querendo dizer essa palavra, mas que o foco vai ser não para colocar a criança, o estudante, como um protagonista, mas colocá-lo como alvo das responsabilizações. Que eu falei agora há pouco. Né? Então, ou seja, se a gente for atuar na escola por esse prisma do modelo clínico, a gente vai estar produzindo o quê? Ações medicalizantes. Né? Então, aí assim, sabe o que é que dói? O Heger fez um estudo da década de 50 nos Estados Unidos. Né? Dói saber que estamos nadando nesse mesmo oceano aí. Né, nessas mesmas águas. Né? E ele aponta em contrapartida do modelo educacional, ele apontava como coexistia. Né? Eu retiraria o coexistia para falar que coexiste. Né? E assim, e fala do modelo do psicólogo escolar educacional, tá? E eu estou colocando aqui os itens, gente, aqui é da forma como o autor coloca. Tá? É claro que eu faço uma opção pelo I, e educacional, tá? Então, é um modelo que vai conceber esse profissional como um trabalhador da educação, né? Trabalhador, trabalhadora. Mais um ator, atriz social que vai cooperar com o cotidiano da escola para entender que o indivíduo, ao participar de atividades educativas, ele vai aprender e se desenvolver, que essa é a grande questão, né? Que vários profissionais estão ali, vários trabalhadores e trabalhadoras estão ali para colaborar com isso. Alguém da portaria, dos serviços gerais, da merendeira, secretária, diretora e outros mais. Então, porque tem psicólogo que chega na escola pensando que vai ser um oráculo, né? Então, muito perigoso, perigosíssimo. Sabe que você está flertando com a medicalização, tá? Então, você é mais um, mais uma, tá? Enfim, e nós temos no Brasil o privilégio de que a crítica na psicologia escolar emergiu na década de 80, com psicólogas maravilhosas aí, que inaugurou a crítica, professora que citei agora há pouco, Mariana de Souza Pato, professora Marlene Proença Rebelo de Souza, das grandes pesquisadoras da psicologia escolar e que disseminou muito essa atuação crítica, né? Aí, eu vou mexer aqui no vespeiro, que eu estou preocupado, eita, eu acho que eu estou estourando o tempo. Mexer aqui no vespeiro do DSM, gente. 5 minutos. Oi, 5, né? Ah. Gente, esse aqui foi um levantamento que eu fiz dos números de diagnósticos presentes das diferentes versões do DSM. Bonitinho, né? O gráfico assim, nossa, cresceu. Se fosse o salário do professor, estava ótimo, né? Era que deveria crescer, né? A qualidade do ensino no Brasil, mas são números diagnósticos. A primeira versão do DSM-5, do DSM, desculpa, DSM-1, né? Que era para ser só um. Né? Ele tinha em torno de 100 diagnósticos, né? E a gente tem a crescente aí no 5, mais de 400 diagnósticos, tá? E aí alguém pode pensar, Fausto, mas é porque a ciência avançou, a gente aumentou no número de classificações diagnósticas, a gente não aprimorou o cuidado, né? Dentre coisas absurdas que já tivemos ao longo do DSM foi a patologização da população LGBT. Já temos também a patologização da pessoa trans, né? Temos um que eu acho um absurdo, que é presente no DSM-5, é um subtipo de depressão, né? Que se a pessoa passar 3 semanas, já recebe uma classificação. Aí agora, vamos pensar, gente, agora a gente tem data para sofrer, não é? Então, olha como é delicado isso. Como se a gente não perder de vista a nossa criticidade ao que tem se produzido em sociedade, a gente não vai ser capaz de intervir. E aqui eu estou trazendo aqui a vedete do processo de medicalização da educação da sociedade, que é o cloridato de metilfenidato. Aqui trouxe o rótulo fantasia da Ritalina, né, que acabou sendo a vedete do fenômeno, dessa expressão, desse fenômeno da medicalização, nos 2 países que mais consomem essa substância, que é os Estados Unidos, o primeiro, e a gente, segundo, né, gente? Somos prata nessa Olimpíada aí de maior consumo. E o que é detalhe importante da gente considerar? O Brasil tem aumentado o número de diagnósticos de crianças hipoteticamente precisando, só que também tem sido muito vendida com a ideia de... Exatamente, Pedro, exatamente. No estado do Piauí teve um ano que esgotou, viu? Olha o absurdo, esgotou. Aí você fica... Aí a população foi fazer uma rebelião, assim, parecia uma rebelião nas farmácias, que era para comprar mais. E, meu Deus, a gente tem que discutir quem está consumindo, não para distribuir mais, né? Então, mas o que eu vou trazer aqui de algo falacioso? Estou falando de muitas coisas falaciosas aqui hoje. Vou trazer mais uma.
que na própria bula, que é de domínio público, da Ritalina, gente, lá tem, assim, suspender o medicamento quando a criança estiver em férias escolares. Olha só. Gente, se na bula tá assim, vamos lá. Então, o meu filho, minha filha, ele vai ter o transtorno só quando ele tá na escola? Né? Ou seja, ó, meus pais são hipertensos. Nas férias, eles não vão deixar de tomar medicamento pro coração. Então, que transtorno é esse que eu tenho só quando eu estou em sala de aula? Então, é alarmante, as famílias precisam saber disso. Né? E poucas vezes sabem, porque ele chega com uma promessa de um 10 em matemática. Chega com a promessa de que uma boa conduta do meu filho na escola. Né? E aí é um gráfico que vocês estão vendo, aí tem o vermelho, a Ritalina, e outras duas versões do cloridrato metilfenidato, vendido como Concerta, inclusive esse nome é muito marqueteiro, né? Concerta. O que é que você deu para o seu filho? Eu dei Concerta. Né? Então, e o outro é o Vivança. O Vivança vai aparecer em 2011, foi quando ele começou a ser distribuído no nosso país. Eu quero chamar a atenção de vocês brevemente aí para a queda, não é, Sabrina? A queda aí do consumo do medicamento. São nos meses das férias escolares. Né? Por que será? Né? Por que será? Né? E interessante que não houve queda, viu, gente? Quando a escolarização agora, no meio da pandemia, passou a ser em casa, não houve queda no consumo, né? Interessante, né? Mas, eu vou pular aqui umas coisas, eu ia falar dos fundamentos da psicologia escolar crítica, mas eu posso fazer uma síntese, já que eu coloquei um slide final que sintetiza tudo. Então, pensando pela perspectiva da crítica, eu falei inicialmente do antimedicalizante, é a gente pensar a nossa atuação com compromisso político, e esse político, gente, não é de sigla partidária, não. É o compromisso ao saber, estar ciente que estamos num lugar que temos que lutar pelos direitos da educação. De todas, ou seja, sem incluir uma pessoa não vale a pena, tem que lutar por todas as crianças que estão ali, naquela escola, naquela comunidade que eu estou oferecendo, trabalhando a minha ação educativa, né? Opa! A gente vai passar a pandemia inteira, eu vou dar um clique no lugar errado ainda. Uma ruptura epistemológica não vai ter um aporte teórico, que é o alecrim dourado, não, tá? Não vai ter esse, não. Mas que tenha um aporte teórico que lhe faça pensar a escola, a função social dessa escola. Que pense a aprendizagem e desenvolvimento como produtos que não se separam, que considere a dimensão biológica, psicológica, histórica dos indivíduos, não recorte de contexto e que você, psicólogo, pense que você vai estar lá como um educador. Tá? Você vai estar lá como um educador. Que parte de uma das ciências que compõe a educação, que é a ciência psicológica, juntamente com a filosófica, a sociológica e a histórica, e que essa praxis pedagógica, essa prática psicológica, ela seja contrária à compreensão que o fracasso escolar ele seja reduzido a explicações culpabilizadoras, quer seja da criança, da família, do ambiente com o qual ela venha, trabalhar para fortalecer o professor, né, e o trabalho participativo dos diferentes atores sociais que compõem aquele espaço, né? E que é muito importante fazer circular a palavra transformadora. O Ivan Illich, que inaugurou o termo medicalização na obra A Expropriação da Saúde, ele vai apontar justamente que a principal ferramenta nossa para enfrentar o fenômeno da medicalização é ampliar a consciência, ou seja, levar informação para as pessoas. Sabe qual é o grande equívoco das psicólogas e psicólogos a atuar? Eu já estou chegando, né, no meu final, é querer intervir na escola, frente ao fenômeno da medicalização, só quando você está diante de um possível diagnóstico de alguém. As suas ações precisam ser realizadas com os professores, para falar sobre o fenômeno, que vai entender como eles compreendem a aprendizagem dos estudantes, entender como as disciplinas trazem consigo compreensões racistas, misóginas, LGBTfóbicas, racistas, que temos disciplinas que fortalecem isso sim ainda, né? Considerar o lugar dos diferentes trabalhadores e trabalhadoras da educação,
né? O lugar também dos familiares responsáveis, né? Porque a reunião de pais, elas acabam não sendo espaços formativos, né? Os pais são convidados muitas vezes como se fosse uma delegacia, né? É o boletim de ocorrência, vamos falar o que ocorre de errado com os filhos de vocês. Então, assim, como eles entendem a profissionalização dos filhos e como eles também podem operar e entender o diagnóstico. Outra, gente, olha, o nosso trabalho é ter acesso também, sobretudo, para entender como esses diferentes atores e atrizes sociais podem trazer versões sobre o não aprender, sobre o desenvolvimento atípico, sobre aquele diagnóstico, que muitas vezes só em ter acesso às variadas concepções, às variadas formas de entender, a gente já consegue ampliar o olhar e intervir nesse fenômeno de medicalização. E, gente, eu vou ter que parar por aqui, eu acho que eu estourei demais o tempo. Mas vocês podem me fazer perguntas que eu falo um pouquinho adiante. Desculpem os atropelos aí, porque há muita coisa para falar, né? Mas obrigado, tá?